A vida no planeta Terra sempre dependeu de um equilíbrio muito tênue. Aquela, que ainda é considerada a maior pandemia da história humana, teve um início muito simples, quase que imperceptível, mas logo se tornou motivo de muito sofrimento e desespero em todo o mundo civilizado. Essa é a história da peste negra. O crescimento populacional levou os seres humanos a construírem cidades cada vez maiores, o que causou problemas ambientais, já que muitas florestas tiveram que ser desmatadas para a construção de novas casas ou plantações. Com o passar do tempo, outros seres vivos, como pássaros, cachorros e gatos, aprenderam a conviver entre os seres humanos nas cidades. Mas também havia criaturas menos desejáveis de se ter por perto, como insetos, répteis e roedores, já que eram bem conhecidos por trazerem doenças e perigos para as vidas das pessoas. Mesmo assim, a proximidade entre humanos e animais era inevitável durante a Idade Média, e não era raro de se ver porcos, cabras, galinhas e outros animais andando lado a lado às pessoas nas ruas lamacentas nas zonas mais pobres das cidades. Os primeiros relatos sobre o aparecimento de uma doença misteriosa surgiram por volta do século XII na Ásia Oriental. Este foi um período histórico particularmente conturbado, já que o planeta Terra passava por uma onda de aquecimento global que dizimou muitas plantações, trazendo fome para as cidades e criando até mesmo desertos em regiões que antes eram repletas de pastos verdejantes. As mudanças climáticas forçaram a migração de muitos animais para lugares de clima mais ameno, e diversas espécies de roedores deixaram seus habitats naturais nas pradarias da Mongólia e norte da China e infestaram as cidades e aldeias chinesas. Em meio a esse contexto caótico, os temíveis mongóis, sob o comando do grande Gengis Khan, iniciaram a sua campanha militar para conquistar a China. As invasões mongóis forçaram os chineses a fechar suas cidades, que já sofriam com a falta de comida e a superlotação de pessoas e animais. E assim se formou o cenário perfeito para a disseminação de doenças, principalmente entre as classes mais baixas da sociedade, que não tinham condições de sustentar práticas básicas de higiene, como tomar banhos diários ou mesmo vestir roupas limpas ao final do dia. Piolhos, pulgas e carrapatos eram incômodos comuns do dia a dia, mas os ratos vindos das zonas rurais trouxeram consigo pulgas infectadas com uma nova bactéria, que hoje chamamos de Yersinia pestis. Quando uma pulga infectada morde um ser humano, a bactéria rapidamente invade o sistema imunológico da vítima, causando febre alta, dores por todo o corpo, náuseas e confusão mental. Cerca de 5 a 7 dias após a exposição à bactéria, o corpo passa a apresentar inchaços localizados, que podem inflamar e criar feridas chamadas bubões, razão pela qual a doença também é chamada de peste bubônica. O termo peste negra vem de outro sintoma assustador, a gangrena, que atinge certas partes do corpo, como os dedos das mãos e dos pés, que acabam totalmente enegrecidos. Em um estágio mais avançado, a doença pode progredir para uma infecção pulmonar grave, causando falta de ar, dores no peito, tosses e se tornando mais contagiosa, já que pode ser transmitida pelo ar. Acredita-se que no curto espaço de tempo, entre os anos de 1330 a 1350, cerca de 25 milhões de pessoas, entre chineses e mongóis, tenham morrido em decorrência da peste negra. A doença já se espalhava por outros países através da Rota da Seda, já que os ratos e pulgas se escondiam em meio a mercadorias que eram transportadas pelos comerciantes. Mesmo com tamanha calamidade ocorrendo na Ásia, os mongóis continuavam conquistando cidade após cidade e já avançavam em direção ao ocidente, chegando até a península da Crimeia, na costa norte do Mar Negro. Os mongóis sitiaram a cidade de Cafa, que na época era uma colônia pertencente a Gênova, que servia como um importante posto comercial para os italianos e comerciantes de outras partes do mundo. A cidade, que era bem protegida por suas muralhas, ofereceu resistência contra os mongóis, que logo trataram de arrumar uma solução para aterrorizar seus inimigos.
Os mongóis recolheram os corpos dos soldados que haviam morrido de peste negra. Usando catapultas e trabucos, os corpos infectados foram disparados por cima das muralhas da cidade, empesteando as ruas e o ar com um odor pútrido e mortal. As pessoas rapidamente entraram em pânico, pois sabiam da ameaça que a doença trazia, e todos aqueles que tiveram chance de fugir da cidade o fizeram o mais rápido possível. É atribuído aos comerciantes genoveses a responsabilidade por trazerem a peste negra para a Europa, pois em sua tentativa de se distanciarem o máximo possível dos mongóis, eles navegaram para muitas cidades e lugares diferentes, como Constantinopla, Sicília, Marsella e cidades da Península Itálica. Os ratos que se escondiam em meio às mercadorias do navio se reproduziram rapidamente e com grande facilidade podiam sair dos navios quando estes atracavam nos portos. Agora, a peste havia chegado de fato à Europa e as consequências disso seriam devastadoras. Assim como acontecia na Ásia, a Europa também passava por sérios problemas de saneamento básico e falta de alimentos. A desnutrição atingia muitas famílias, tornando a saúde das pessoas mais frágil e suscetíveis a doenças. Levou apenas 5 anos para a peste se espalhar por todo o continente europeu, chegando até mesmo na longínqua Noruega em 1349 e em partes da Rússia em 1351. Os países mais afetados foram aqueles que dependiam principalmente do comércio marítimo, o que confirmaria a tese de que a pandemia se espalhou pelo mundo devido ao auxílio dos seres humanos. O mais assustador era que as pessoas não sabiam o que estava causando aquela doença terrível, e não demorou muito para o desespero tomar conta de suas vidas. Os poucos relatos escritos na época são perturbadores. Pessoas morriam aos milhares todos os dias. Os cemitérios já não comportavam mais o número de mortos, e os corpos passaram a ser amontoados nas ruas. O mau cheiro nas cidades era insuportável, e a fome se alastrava cada vez mais, trazendo ondas de violência e saque entre as populações que buscavam desesperadamente alimentar suas famílias. Como tentativa de se livrar dos corpos que apodreciam nas ruas, o Papa Clemente VI ordenou que os cadáveres fossem jogados nos rios para serem levados pela água corrente. Mas isso só piorou a situação, já que a água ficou contaminada em muitas cidades. Sem ter para onde fugir, as pessoas se isolavam em suas casas ou em busca de refúgios na igreja, o que só piorou as coisas, já que a doença também podia ser transmitida pelo ar, e aglomerações em locais fechados era propício para a disseminação de pulgas e piolhos. E muitas vezes o inimigo estava dentro de casa, tendo em vista que grande parte das residências eram infestadas por ratos. De acordo com a visão religiosa de cronistas da época, era como se Deus tivesse abandonado completamente a humanidade e liberado sob o mundo os 4 cavaleiros do Apocalipse para trazerem a peste, a guerra, a fome e a morte. Calcula-se que em poucos anos a peste negra matou 40% da população europeia, com algumas cidades tendo sua população reduzida para menos da metade. Apesar de não haver uma estimativa exata, o número de mortes pode ter ultrapassado 100 milhões em toda a Eurásia. Outras partes do mundo também sofriam com a peste negra. Egito, Líbano, Damasco, Jerusalém e muitas outras cidades da África e Oriente Médio foram infectadas e pagavam um preço alto em vidas humanas. O impacto que a peste negra causou na cultura europeia ficou relatado em muitas pinturas e obras literárias da Idade Média, onde a morte passou a ser relatada como uma entidade que sempre ronda e dança ao redor dos seres vivos. Essa nova noção de fragilidade da vida e do corpo humano futuramente serviria de inspiração para muitos autores e pesquisadores da Renascença criarem suas obras de estudos e teorias medicinais. Uma das figuras mais emblemáticas e importantes durante a grande pandemia foram os médicos da peste, que na verdade raramente eram médicos profissionais e muitas vezes tentavam administrar tratamentos improvisados
com o uso de ervas medicinais, sangrias e vapores para tentar limpar o ar. Como acreditavam que a doença estava sendo transmitida através do ar supostamente contaminado, esses médicos passaram a usar máscaras com formatos de cabeças de pássaros, onde eram colocadas ervas aromáticas nas pontas dos bicos, com a finalidade de afastar o odor das feridas e dos mortos em decomposição. Apesar de serem vistos como símbolos icônicos daquele período, os médicos da peste só passaram a usar seus famosos trajes escuros a partir do ano 1630, quando empregaram seus esforços para combater novos surtos de epidemia por toda a Europa. A peste negra só chegou a ser melhor controlada por volta do século XIV, quando chegaram a ser adotadas novas medidas higiênicas nas cidades medievais. Ainda assim, muitas pessoas perderam a vida ao longo dos séculos, e casos de epidemias ocorreram já na Idade Moderna, como os 12 surtos de peste na Austrália, entre 1900 e 1925, e a epidemia na América do Norte, que durou de 1900 a 1908. Graças aos avanços da medicina moderna, foram criados tratamentos para a peste bubônica, que são muito eficazes quando aplicados nos estágios iniciais da doença. A peste negra deixou uma lição amarga para a humanidade, e o terror que ela causou ainda ecoa na memória e na cultura de muitos países. Uma lembrança triste de uma época sombria que parece se repetir.